Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Na Frequência. Essa é a série Inovação e aqui nós estamos discutindo as principais tendências, oportunidades, os desafios da área da saúde voltado para profissionais de saúde, gestores, empreendedores, líderes da área da saúde, falando de temas atuais e temas relevantes para quem quer gerar inovação na área da saúde. Eu sou Guilherme Sanches, gerente de inovação do Arena, que é o hub de inovação do Hospital de Amor de Barretos. Estamos acelerando negócios inovadores, startups e transformando a saúde pública a partir de Barretos. Hoje estou com um convidado super especial, o William, para falar sobre a inteligência emocional aplicada no desenvolvimento de negócios inovadores. Seja muito bem-vindo, William, se pudesse apresentar aos nossos ouvintes. Claro, muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês no podcast, Na Frequência e no Arena. Então é um prazer estar aqui. Novamente agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo clínico, Atuei durante um bom tempo aí na área organizacional também, em gestão de pessoas. E no finalzinho do ano passado, eu levava as duas profissões, concomitantemente aí na área clínica e também na área organizacional. E no finalzinho de 2020, eu faço essa transição atualmente para a área clínica. Sou casado, sou pai de 2 filhas, moro aqui na cidade de Barretos também e sou super interessado nesse tema, que eu achei um tema fantástico, muito bacana, muito atual, que merece realmente a devida atenção. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí e aprender também com você, Guilherme? Muito legal, William. Acho que a gente tem bastante assunto para hoje aqui. E talvez para a gente começar, William, a gente desmistificar um pouco esse tema que é muito amplo, muito difundido. A gente tem falado muito sobre esse assunto, que é a aplicação da inteligência emocional no empreendedorismo, nos negócios, mas talvez pouco compreendido, Você poderia dar uma visão geral para a gente, William? O que é inteligência emocional? Como que a gente pode entender esse conceito? Claro, eu vou puxar um pouquinho mais para a minha área da psicologia, É um tema muito amplo, a gente poderia trazer várias questões para poder refletir sobre esse assunto, mas vou tentar um pouquinho resumir ali da visão da psicologia também em relação à inteligência emocional. Primeiro, a questão da inteligência, que já é também um tema super amplo, É um tema de estudo até hoje, estamos entendendo a inteligência humana. Mas se a gente pudesse definir, de forma bem simplificada, seria realmente a capacidade de nós podermos aprender com as experiências da vida, Adaptarmos aos ambientes, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a nossa razão, A gente pode falar também de processos cognitivos, que envolvidos na inteligência, até na questão biológica, de sinapse, sistema nervoso central, enfim. A inteligência ela tem uma gama ampla de discussão, Mas para nós, acho que basicamente seria essa capacidade do indivíduo relacionar-se com o meio de uma forma adaptativa, uma capacidade de resolver problemas, resolver conflitos, E fazer realmente as escolhas mais adequadas. Se a gente for olhar até na origem da palavra inteligência, ela fala muito essa questão, de você tomar uma decisão que seja a mais acertada. Olha que interessante. Então, ou seja, a gente traz essa questão da assertividade, ou seja, eu respondo de forma adequada ao ambiente que eu estou inserido. E aí quando você traz a questão da parte emocional, que é uma questão também que faz parte de nós enquanto seres humanos, eu entendo um pouco desse balanço, desse equilíbrio entre a razão, que é a parte da inteligência, e também o lado emocional. Então, um indivíduo, que ele tem um equilíbrio entre a razão e a emoção, ele está plenamente apto a desenvolver-se plenamente no ambiente, resolvendo problemas, situações de dificuldades, enfim. Então, acho que seria um conceito de inteligência seria mais nesse sentido. Essa pessoa, por exemplo, seria vista como alguém resiliente. Então, resiliente é aquela pessoa que se adapta melhor às situações de estresse, é mais flexível, se adapta melhor. Então, é uma pessoa vista como mais resiliente. E aí tem a questão da inovação, que eu achei super legal vocês fazerem esse balanço, Inovação, desenvolvimento de negócios inovadores. Eu acho que a gente está falando um pouco da criatividade, Do processo criativo do ser humano também. Eu acho que quando o indivíduo está plenamente desenvolvido nesse equilíbrio da razão e emoção, eu acredito que ele vai desenvolver melhor a sua criatividade, Então, a gente fala do conceito de plasticidade cerebral também, que a gente fala dessa questão. Eu acho que quanto mais desenvolvido ele está na inteligência emocional, mais criativo ele é, mais negócios inovadores ele pode gerar para resolver problemas que estão aí na atualidade. Excelente, William. Uma verdadeira aula aí para a gente começar já, Obrigado. Talvez um dos grandes pensadores, que tem trazido esse conhecimento da inteligência para o campo dos negócios, para o campo profissional, como um todo, é o Daniel Goleman, que ele separa
as habilidades, né, nossas em dois grandes grupos, né, que são as habilidades pessoais, né, nossa enquanto ser humano, né, enquanto pessoa, desenvolver nossas próprias habilidades, e as habilidades sociais, né, que é justamente como nós nos relacionamos com o meio, né, e no ambiente de negócios isso é imprescindível, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades sociais, né, essas habilidades de controle das emoções, né, de consciência, né, de saber se relacionar com o meio e como que isso influencia, né, na jornada dos empreendedores, na jornada de gestores da área da saúde. É verdade. Ser gestor não é fácil, né? Eu acho que é um grande desafio. O primeiro desafio começa consigo mesmo, né? Eu acho que muitos de nós temos as nossas limitações, os nossos bloqueios, os nossos conflitos internos, e muitas vezes quando a gente vai para a gestão, a gente vai gerar um novo negócio, e quando a gente vai principalmente também gerir pessoas, né? Quando a gente começa a entrar em contato com outras pessoas para que nos ajude no desenvolvimento de um projeto, a gente começa a lidar com questões também pessoais nossas, né? Uhum. E muitas vezes a habilidade, na verdade, a maior parte das vezes a habilidade social é muito importante. Então ela vai determinar se essa relação com esses colaboradores vai ser saudável e se isso também vai ser saudável para ele mesmo. Então existe um momento em que o empreendedor, né, aquele líder, ele vai perceber que alguma coisa está pegando, sabe? Que ele não está se sentindo bem, não está se sentindo confortável. Questões muitas vezes de ansiedade, de depressão ou outros conflitos internos que possam surgir, muitas vezes está relacionado na dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, né? E a habilidade social ela entra aí. Uhum. Né? Nessa capacidade, por exemplo, de resolver um conflito, de fazer uma boa negociação, de ter uma comunicação clara, né? Objetiva, para que a gente possa realmente criar um ambiente produtivo. Então a habilidade social é extremamente importante nesse contexto. Legal. A gente conversava, né, William, um pouco sobre esse contraponto, né, entre as competências técnicas, né, as competências comportamentais, né? Verdade. Talvez grande parte das empresas, dos próprios empreendedores, líderes, né, ainda estão mais fixados nas competências técnicas, né, no desenvolvimento de competências técnicas desde a contratação de uma pessoa, né, desde o começo de um negócio, né? Quando a gente começa a pensar em um negócio, a gente começa sempre pensando do lado técnico, né? O que eu conheço, né? O que eu sou bom, né? Quais são as minhas competências, as minhas habilidades, na grande maioria das vezes técnicas. Mas talvez os grandes desafios, eles acontecem não por bloqueio técnico, mas por bloqueio comportamental, né? As nossas habilidades, as soft skills, né? As habilidades comportamentais que a gente tanto fala hoje, acaba bloqueando o desenvolvimento de um negócio. Ou por falta de congruência de valores, por falta de propósito, por falta de saber lidar mesmo, né, com o desenvolvimento, processo de desenvolvimento de um negócio, ou mesmo no campo mais empresarial, né, enquanto um gestor contrata uma pessoa, contrata um novo colaborador, estritamente por valores técnicos, esquece o lado comportamental. E a gente brinca, né, a maior parte das contratações se dão com competências técnicas e a maior parte das demissões se dão por competências comportamentais. É verdade. Tem até uma pesquisa que foi feita, né? As pessoas que responderam à pesquisa, né, que eram profissionais, falaram que foi mandado embora, por exemplo, da empresa, por questão de não se atualizar, né, no currículo, não se aperfeiçoar. E questionando as empresas, né, 87% delas falaram que, na verdade, a demissão ocorreu justamente por questões de temperamento e dificuldade de relacionamento interpessoal, né? Então, realmente, contrata-se pela habilidade técnica, mas demite-se mais por questões comportamentais. E nada melhor, né, um ambiente mais propício, né, a colocar isso em desafio é o ambiente corporativo, que vai exigir da pessoa inúmeras habilidades, e muitas delas comportamentais. Uhum. E quando a gente fala da criação de um novo negócio, a gente não tem um líder, né, contratando uma pessoa, a gente tem o próprio empreendedor construindo um negócio e tendo que lidar com as suas próprias emoções, né? Eu acho que é tão até mais importante, né, esse futuro no empreendedor que está pensando em dar o primeiro passo, que já está empreendendo, né, se preocupar com essas habilidades que não vão ser cobradas por ninguém, a não ser pelo próprio negócio, né? E aí a gente tem a necessidade ou o pré-requisito, né, desse empreendedor ter que ter essa autoconsciência, né, o controle das suas emoções, o controle do seu comportamento, e aí que entram
as famosas soft skills, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essas habilidades comportamentais, como que isso se liga à jornada dos empreendedores. Sim. A gente pode falar por questões comportamentais, né, de atitudes, né, dentro do empreendimento. A gente pode falar por questões emocionais, né? Então, é muito dessa relação, e é estudado isso, né? As relações emocionais, né? O quanto que o nosso ambiente de trabalho influencia nas nossas questões emocionais. O fato de ser empreendedor já é correr risco, né? Então, você vai correr muito risco, você vai lidar com pressão constante, uma busca por resultados e até mesmo por cuidar de quem está cuidando da sua empresa, não é verdade? Então, além de gerir um negócio, de lidar com conflitos e pressões, você também tem que cuidar daquelas pessoas que estão com você. E isso exige uma habilidade emocional muito grande, né? Onde a gente vai muitas vezes se sentir mais ansioso, a gente vai ficar mais agitado, a gente vai ter reações físicas, né, relacionadas aos nossos aspectos emocionais e que podem nos atrapalhar. Então, por isso que é importante buscar ajuda também, né? Eu acho que um empreendedor, trazendo esse conceito como você disse, né? Para aqueles que estão empreendendo, que estão no mundo dos negócios, isso é muito evidente, essa busca por ajuda, né? Seja num coaching, seja numa terapia com um psicólogo, na busca por um psiquiatra, para tratar também por questões psiquiátricas que possam estar envolvidas, para que aquele empreendedor possa estar pleno em seu desenvolvimento, né? Então, esses profissionais, esses materiais vão ajudá-lo nesse processo, né? Para ser cada vez mais, para ter uma performance cada vez melhor no negócio. Exatamente. E aí eu vejo dois grandes desafios, né? O primeiro, no começo do negócio, né? Que a vida do empreendedor é muito solitária, né? Muito solo, e ele precisa lidar com as suas próprias emoções, suas ansiedades, os medos, né? Risco que corre no momento de criação do negócio, né? Mas quando o time começa a crescer, são outros desafios que, além, né, desse grupo de pessoas, né, que começaram o negócio, ter que se preocupar com as suas próprias emoções, também com o desenvolvimento de competências, habilidades comportamentais do time, né? O desafio ele muda de foco. E tem um conceito que eu gosto bastante, que é o da motivação 3.0, né? Que é justamente essa congruência de propósito e valores entre a carreira, a vida pessoal, né, e a vida profissional, né? O quanto que nós estamos aptos a ligar esses dois mundos, né? O quanto que isso é congruente de eu colocar na minha profissão, colocar na minha carreira os meus valores, o meu propósito de vida, né? E aí a gente vê a evolução, né, da própria humanidade, né? Lá na motivação primária, que é a motivação 1.0, muito ligada à sobrevivência, né? Quando a gente pega a pirâmide de Maslow lá, é a base da pirâmide, né? A gente está preocupado com a sobrevivência. A motivação 2.0, que a gente construiu um mundo corporativo, né, em cima dela, em cima de uma cultura de resultados, bonificação, né, de remuneração financeira, e agora a gente vem para um conceito mais amplo, que é a motivação 3.0, que é além da primária, além da remuneração, a gente colocar o propósito, os valores no nosso trabalho, né? E a gente falava pouco, né, William, que não é sustentável uma pessoa ou o próprio empreendedor começar um negócio com algo que ele não acredita, né? Que aquilo não tem congruência, não tem fit com seus valores de vida. Em determinado momento isso vai simplesmente ficar insustentável, né? É verdade. As gerações foram mudando ao longo do tempo também, né, Guilherme? Então hoje a gente está trabalhando, já está lidando com um colaborador, um trabalhador muito mais que busca muito mais isso que você acabou de falar, o sentido de propósito. As pessoas buscam hoje muito, né, uma comunicação, um alinhamento com os propósitos próprios dela, né? Então eu vou procurar uma instituição, um lugar para trabalhar que eu me identifique com aqueles valores. Isso é muito importante. E também buscando muito mais flexibilidade, a valorização, né? Um ambiente acolhedor, um clima organizacional mais ameno, mais colaborativo. Então são exigências que hoje estamos vendo nessa geração aí da 3.0, né? Uma necessidade hoje das pessoas realmente serem valorizadas, terem um horário flexível para se trabalhar, né? Distribuir melhor as atividades da forma como eles se sentem à vontade, estar um pouco mais livre para desenvolver as suas atividades e realmente ter um clima muito mais colaborativo e ameno. Então, é um encontro, né?
Então, o empreendedor que hoje não busca trazer essas condições para o colaborador, ele vai ter um clima muito mais tenso dentro da organização dele, né? Então, tem que estar antenado na nova geração, nessa questão da 3.0, para que realmente a gente possa proporcionar um ambiente que gere qualidade de vida para essa pessoa. Então, era diferente das gerações anteriores, né? Que na época dos baby boomers, por exemplo, né? Onde se buscava a estabilidade, né? Aquele pé da pirâmide, buscar às vezes o que comer, aonde dormir, né? E depois buscando segurança, estar num lugar seguro, ter os rendimentos dela para o futuro, guardar o teu dinheiro. Então são gerações que buscavam muito mais isso e aí deixavam a vida pessoal, né? A vida pessoal, familiar em detrimento, né? Buscando apenas o trabalho. Então o trabalho era o foco principal. Hoje as pessoas já trazem uma amplitude maior aí. Não é só o trabalho, é o trabalho com propósito, com significado, que ele possa realmente entender que o trabalho dele está tendo um propósito para as pessoas, para o mundo, que ele está fazendo, gerando valor. Empresas que agregam valor hoje, né, que são sustentáveis, que têm um apelo mais social também, por exemplo, são empresas que estão crescendo muito, porque as pessoas querem mudança, as pessoas querem cuidar do meio ambiente, as pessoas querem cuidar de outras pessoas, as pessoas querem valorizar a diversidade. Então isso é uma tendência e as empresas, os gestores têm que se adaptar a isso também, para gerar um clima bem sustentável, bem colaborativo. Excelente. A gente sai talvez de uma visão míope, né, William, que os negócios foram criados para gerar resultado financeiro e só, né, e a gente vem para uma visão mais ampla, que agora é o impacto, né, qual que é o resultado mais amplo gerado além do financeiro, né, além do impacto finalístico, que é medir o sucesso de uma empresa com lucratividade ponto final, né. Eu costumo usar muito isso nas mentorias, né, que a gente faz com as startups através dos nossos programas, né, de aceleração aqui, que é o quanto que o empreendedor está colocando propósito de vida naquele negócio que ele está criando, né? Ele tem que ter consciência a partir daquele momento que ele vai casar com um negócio, né? Ele vai ficar 10, 12, 15 anos, ele pode ficar com aquele negócio, e o quanto que isso é sustentável para ele mesmo, né? O quanto que ele vê a criação de um negócio só para gerar resultado financeiro em um primeiro momento, ou quanto que ele vê aquele negócio fazendo parte de grande parte da vida dele, né? Talvez ele vá ficar um grande período de tempo da vida e o dia a dia dele extremamente focado no negócio, né? E aquilo pode ser muito tóxico, né? Pode ser muito ruim, né, para a vida, para a saúde mental do próprio empreendedor, para o grupo das pessoas, se aquilo for algo focado só em resultado, né? Então, o propósito, né, essa congruência entre os valores pessoais, né, e o valor do negócio que está sendo construído ali, ele é muito rico, né? E aí a gente começa, né, falei um terminho aqui agora que talvez já abra uma outra possibilidade para a gente, que é o campo da saúde mental, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente, né, sobre esse conceito aplicado, né, nesse mundo de negócios, né? Talvez desmistificar o que é saúde mental primeiro, né? Sim. Saúde mental é essa busca, né, pelo bem-estar, né? Existe até uma determinação da Organização Mundial da Saúde, que é o bem-estar biopsicossocial, né? Então eu tenho que estar bem biologicamente, psicologicamente, socialmente. E tem se falado até mesmo espiritualmente, né? Então é a busca pelo equilíbrio, né? Porque a saúde ela não é um estado, você não está saúde ou não, é uma busca constante. E a saúde mental não é diferente, né? É uma busca por um equilíbrio, uma qualidade de vida, né? Então a saúde mental seria isso. E nunca se falou tanto, né, na última década sobre saúde mental, né? A gente vê até mesmo nos filmes, nas novelas, nos programas da manhã, a gente falando cada vez mais sobre saúde mental, né? Os próprios casos, né, os índices também de adoecimento psicológicos vem aumentando com o tempo também, e isso tem gerado uma certa atenção, um certo cuidado, né? E abrindo portas para que as pessoas tenham acesso a isso. E antes tinha muito um estigma, né? Que, se eu procurar um psicólogo, se eu procurar uma terapia, ou se eu for um psiquiatra, eu tô louco, né? E na verdade isso não existe, né? Acho que a gente tem que quebrar esse estigma e saber que é um cuidado como qualquer outro, né? Então se eu tenho um problema de coração, se eu tenho diabetes, se eu tenho um problema na coluna, eu vou procurar ajuda médica. E se eu tenho também um problema psicológico, eu vou procurar ajuda profissional correspondente, né? Então precisamos quebrar essa barreira e estamos quebrando, né? E não só no campo da psicologia com essa luta da psiquiatria, mas as próprias empresas também estão olhando mais para esse ponto, né? A gente vê empresários muito mais atentos ao cuidado com o colaborador, a saúde, a qualidade de vida desse colaborador, proporcionando possibilidades para ele
para que ele se cuide, de uma forma até ampla. Então a gente não está falando mais só do cuidado físico, eu dou só um plano de saúde lá, né? Não, eu tenho que olhar para ele, para o bem-estar social dele. Às vezes eu posso ter uma assistente social na minha empresa que possa também olhar para essa pessoa, para esse funcionário, como é que ele está lá na casa dele, como é que estão as condições financeiras, né? De saúde, saneamento básico, enfim. Então é um olhar muito mais amplo e também para a saúde mental. Então isso é uma tendência que vem aumentando cada vez mais, né? Exato. E talvez isso tenha até mudado, né, William, acelerado nesse momento de pandemia, né? E com aumento, talvez sem volta, do número de pessoas trabalhando em casa, né? Trabalhando em cenários cada vez mais híbridos, né? Parte em casa, parte no negócio, e a preocupação com a saúde mental, que eu acho que com os empreendedores isso sempre foi muito forte, né? Com esse começo de carreira solo que eu falei, né? Que todo empreendedor ele começa em uma jornada muito solitário, com um grupo de pessoas muito pequeno, né? E que o conflito no começo do negócio, às vezes construtivo, ora não, né? Ele é muito comum, né? E aí, nesse momento de pandemia, a gente acelera, né, essa preocupação com a saúde mental e muda, né, inclusive, a forma de pensar, né, vendo cada vez mais empresas, negócios, né, empreendedores se preocupando com isso de uma forma muito genuína, muito verdadeira, né, e eu acho que muito prática, assim. Você poderia, assim, falar, elencar talvez algumas ações, você já comentou algumas, assim, com foco nesses empreendedores, né? Empreendedores ainda com time em formação, né? Empreendedores que estão em começo de negócio, de algumas ações que você tem visto como ações práticas, relevantes, que têm surtido efeitos positivos para a saúde mental dos empreendedores, do time, né, dessa empresa, seja ele pequeno ou em formação ainda. Eu acho que o primeiro passo para o empreendedor, principalmente para quem está começando, né, abrir um espaço de escuta, né? Então, primeiramente, esse empreendedor buscar um cuidado também com a sua própria saúde mental, com o seu autocuidado, buscar o autoconhecimento, o autoaprimoramento, né? A busca por essa inteligência emocional para que ele possa estar bem, para estar bem para os outros que estão com ele. E abrir esse espaço para escuta, eu acho que é o primeiro ponto e as empresas têm feito isso, né? Então, um espaço para ouvir esse colaborador, esse parceiro, para que ele possa falar das angústias dele, do sofrimento, dos conflitos que ele está tendo, e aí sim você consegue ter um canal para encaminhá-lo para um serviço especializado. Eu acho que é uma tendência que tem dado muito certo, né? Hoje, com a pandemia, igual você falou, foi um boom. Então, a gente tem aí o fator das doenças mentais que estão surgindo com mais frequência nesse último ano, principalmente, muito porque existem muitas pessoas que são vulneráveis, né, a alguns tipos de transtornos. Então, transtornos de ansiedade, depressão, né? Então, muitos deles foram desencadeados devido a essa mudança drástica no mundo que estamos vivendo hoje. Então você sai daquela rotina estabelecida, segura que você estava, você vai para dentro da tua casa, começa a trabalhar lá, e aí vai aquela conciliação, a gente estava conversando sobre isso, né? Conciliar família, as coisas da casa com o trabalho, isso é super desafiador. As crianças na escola, né? Também, que acabam ficando em casa, as mães têm que assumir o papel de professoras também. Então tudo isso mexeu muito, né, com muita gente. E quem já estava suscetível, né, a desenvolver algum tipo de transtorno psicopatológico, vai aparecer, e tem aparecido, né? Os serviços online foi outra novidade que acabou acelerando nessa pandemia, né? Então, o atendimento online também ajudou muito. Disponibilizar esse serviço online, muitas vezes porque o serviço presencial foi parado, teve uma época com lockdown, né? O serviço presencial parou, e aí o online entrou com força, e as empresas também adotaram essa postura de oferecer para o colaborador esse serviço online. Isso deu muito certo também e que contribuiu para esse aumento. E aí a gente entra nas startups, nos negócios inovadores, o quanto tem surgido de plataformas, né, que oferecem esse serviço de psicólogo online, por exemplo, né, mais de 1000% de aumento na busca, né? Então, muitas empresas estão utilizando dessas plataformas para oferecer esse serviço também para o colaborador. Essas são ações que ajudam muito, né, a ajudar na questão física e emocional também daqueles profissionais. Oferecer horários flexíveis, né? Então, oferecer uma jornada flexível, continuar oferecendo um plano de desenvolvimento. Então, você está mais em casa, mas faz um curso em EAD, oferece uma plataforma para aquela pessoa continue se desenvolvendo, trazer novos desafios, se adaptar, né, às novas tecnologias. Muitas pessoas ainda são resistentes, né, querem ficar na planilha do Excel, na caneta, no papel, e a gente já está vendo que isso realmente vai
se extinguir aí nos próximos anos, então tem que se adaptar às novas tecnologias. Tudo isso vai favorecer um ambiente de qualidade de vida. Um colaborador que ele está bem, ele está exercendo plenamente a função dele, que ele tem possibilidade de desenvolvimento, que ele é valorizado, que ele é ouvido, que ele é escutado, né, pela empresa, com certeza você vai prevenir muitos adoecimentos relacionados ao trabalho. Né? Lógico que fatores de adoecimento mental, a gente está falando de outras esferas, porque o ser humano é muito complexo. Né? Então tem outras esferas da vida dessa pessoa que podem contribuir para o adoecimento, mas pelo menos a empresa está fazendo a parte dela e também muitas vezes mapear e encontrar se pode ajudá-lo de alguma forma em outras esferas da vida daquela pessoa. Excelente, William. E eu tomo a liberdade de colocar nessa listinha sua aí algo do campo de negócios, assim, agora, que é o quanto que a identidade do negócio ela também está clara para esses colaboradores, né? Talvez é algo muito subjetivo que a gente fala, que nós trabalhamos com esses empreendedores, mas o quanto que propósito e valores é claro para que esse colaborador ele possa se ver naquele trabalho e falar, aqui é o meu lugar, né? A gente sai daquele momento, né, de que só faz sentido trabalhar para você trocar as 8 horas do seu dia, 9 horas do seu dia por um salário no final do mês, né? E agora você vê o significado naquilo que você faz, o quanto que isso é congruente com os valores e propósitos. E muitas vezes, né, voltando naquele nosso primeiro assunto, dos empreendedores, empresários e gestores que colocam muito o conhecimento técnico em prática, de tecnologia, de desenvolvimento de negócios, metodologias, e esquece do lado talvez mais subjetivo e comportamental, que é garantir que o time consiga se ver no propósito da companhia, da startup, do projeto, do negócio, e que ele consiga incorporar os valores e falar, eu estou no meu ambiente, né, eu consigo viver o meu propósito de vida aqui nesse lugar. Né? Eu faço um parênteses aqui, de um dos nossos programas que a gente tem aqui no Arena. A gente fez a primeira edição dele, de abril a julho desse ano, com 14 startups, né, um programa de aceleração. E uma dessas startups, do empreendedor Wagner, é a Matraquinha. Ele participou com a gente aqui do programa. Ele tem um aplicativo para comunicação alternativa com crianças autistas, né? Como que crianças autistas se comunicam com os pais, familiares, né, pessoas do círculo dela ali. E é muito nítido isso, eu sempre conto essa história, porque a história do Wagner é fantástica, que ele coloca o propósito da vida dele no negócio. E o Wagner, ele tem um filho que ele é autista, né, e que ele vive o desafio na prática de colocar, de melhorar a comunicação do filho dele com a família, com a esposa dele, com as pessoas do círculo dele ali. Ele criou o aplicativo, né, pensando exclusivamente no filho dele, como melhorar a comunicação dele, né, enquanto pai, com o filho dele e com as outras pessoas do círculo dele. Hoje são mais de 200 mil pessoas cadastradas lá no aplicativo do Wagner, lá na Matraquinha, que utiliza essa comunicação, essa forma de fazer comunicação alternativa com familiares, né, e crianças autistas. E fica muito nítido esse vínculo com o propósito, né? Exato. Então acho que é o primeiro passo, né, William? É verdade. Muitas vezes a busca por uma inovação parte de uma necessidade pessoal, né, de um desafio pessoal, um problema que a pessoa precisa resolver, né? Isso é muito interessante. Resolvendo o problema, na busca por resolver um problema dela, ela acaba compartilhando isso com as outras pessoas e beneficiando muito mais pessoas, né, nesse processo. Eu achei muito bacana essa ideia desse aplicativo. Inclusive, vários outros aplicativos as pessoas vêm desenvolvendo, né, para monitorar as emoções, os pensamentos, para ajudar na terapia, né? A gente tem aplicativos hoje que o robô, a inteligência artificial, se comunica com a outra pessoa, né, com o paciente, para auxiliar na insônia. Olha que interessante, né? Exatamente. Então, aplicativos que monitoram o estado de humor para ver se há necessidade de encaminhar aquele colaborador para uma consulta com um psicólogo, por exemplo. Então, ele vai registrando ali o estado emocional, como ele está se sentindo. O próprio aplicativo ele vai montando um índice que vai falar, não, essa pessoa precisa de ajuda. Então, várias coisas da tecnologia, né, Guilherme, ajudando também a levar o cuidado com a saúde mental e levando também autoconhecimento, inteligência emocional para as outras pessoas também, né? Que fantástico. Com certeza. Esse investimento até acho bacana citar, estava vendo uma matéria também numa revista até bem conceituada de grande mídia, né? Que hoje o prejuízo mundial, né, é de 1 trilhão de pessoas que estão aí com problemas de transtornos mentais, né, de saúde mental. Então, 1 trilhão a economia perde, né?
No próprio país, 260 mil pessoas afastaram ou iniciaram com aposentadoria devido à pandemia por questões de saúde mental também. Então, investir nessa área, ela é importante. Eu não digo só pensar no recurso financeiro, né? Mas acaba sendo um investimento. Eu acho que para poder gerar ainda mais, melhorar ainda mais a economia. Então, a gente precisa investir nas pessoas também. Com certeza, William. E já é um grande, né, investimento você investir na sua saúde mental, né? Como você falou, essa lista de procurar terapeuta, né, ajuda profissional, de você se preocupar com o desenvolvimento mesmo seu, né, pessoal. Imagina isso com o impacto de 10 pessoas, 20, 50, 100, 1000 pessoas que pode se transformar esse negócio, quanto que fazer um investimento em saúde, né, emocional pode gerar, sim, qualidade de vida, bem-estar, né, e pode sim também transformar isso, né, como você falou agora, em resultados financeiros para o negócio, né? Tem uma frase muito importante, muito interessante, que eu sempre falo também durante as mentorias, é que nós somos criaturas em busca de porquê, né? A gente sempre busca o significado desde criança nas coisas, perguntando o porquê, né? E perguntar talvez o porquê, né, do negócio, né? Enquanto gestor, né, empreendedor, em começo de negócio, em começo de carreira, por que eu estou começando isso, né? Por que eu estou dando esse primeiro passo, né? Qual que é o impacto que eu quero gerar na vida das pessoas a partir desse negócio, né? Falei esse negócio desenvolvido a partir de um problema real, que é o caso da matraquinha, né? Mas quantos outros negócios podem ser criados a partir dessa pergunta, né? O porquê, né? E como que eu ligo esses valores, o propósito pessoal, no individual de vida, de carreira, né? Com a atuação profissional que eu tenho, né? E como a gente fazer isso na prática, eu acho que talvez seja o grande desafio, assim, né, agora, né? Esse processo, por exemplo, dos porquês, né, a gente encontra muito quando a gente busca ajuda, por exemplo, dentro de uma terapia, né? Então, às vezes, buscando esses porquês, você pode construir, muitas vezes, um propósito, né? Trazer uma reestruturação, ou então, como dizem, né, uma ressignificação, talvez de algo que você esteja vivendo, que pode trazer uma inovação a partir dali, né? E a busca, o processo terapêutico, pode ajudar muito, né, a aliviar esses conflitos internos, né? Trabalhar muito dessa questão das habilidades sociais, da inteligência emocional, para que esse indivíduo possa agir proativamente, né? Muitas vezes a gente se debate, a gente tem uma quebra, né, no momento que a gente sofre algum momento difícil na nossa vida. Muitas vezes a tendência é a gente se rebaixar, né, e muitas vezes desistir do propósito, desistir da vida, né, e não querer seguir adiante. E na verdade não, a gente tem que trabalhar isso, né, e reestruturar isso de uma forma construtiva. E isso é inteligência emocional mesmo, né? É onde a partir da dor, né, às vezes de uma pedra no meu sapato, né, eu desenvolver algo em benefício de mim próprio e das outras pessoas também, né? Exatamente. Que é a visão mais expandida, né? Quando o negócio deixa de ser criado para gerar resultados só financeiros, né? Só resultados finalísticos mensuráveis, e ele passa a ser, em uma visão mais expandida, mais ampla, né? A ser criado para gerar impacto na vida das pessoas, né? Principalmente respondendo essa pergunta do porquê, né? E essa é uma atividade que eu sempre costumo fazer com os empreendedores, né, de começar com um propósito, né? Comece sempre tentando responder o porquê do negócio, né? E a gente brinca que o gestor às vezes tem que ser terapeuta do negócio, né? É verdade. Terapeuta da empresa. E aí eu sempre provoco 3 questões, né? São 3 perguntas assim que eu busco para o time responder, né? Para as pessoas envolvidas na criação do negócio poder responder sobre as suas empresas, né? O primeiro é sempre o ethos, né? O ethos é a fagulha, é a faísca inicial de criação do negócio, né? A gente, quando o negócio começa a se desenvolver, o time começa a crescer, é fácil a gente perder aquela essência do começo. E essa essência, ela é sempre a mais verdadeira, mais genuína, né? Então, de tempos em tempos, a gente sempre busca responder essa pergunta do ethos, que é o porquê inicial, né? Vamos lembrar naquele significado lá do comecinho, lá do dia 0, né? Lá do day 1 que a gente brinca, né? O dia 1, começou o negócio, por que a gente começou? Vamos buscar esse porquê lá do começo. A segunda pergunta é qual que é a vocação, né? Porque o negócio em si, ele tem uma vocação, né? Não são apenas pessoas que têm vocação. Negócios, empresas, startups, projetos inovadores, ele tem a vocação, e às vezes a gente vê um gap, uma lacuna de identidade no negócio, porque ele não sabe responder
qual é a vocação dele? Para que ele nasceu? Nasceu para entregar o que para as pessoas, né? Isso parece muito subjetivo, mas quando a gente materializa isso na prática fica muito nítido. E por fim, qual é o legado, né? O que a gente vai deixar para as outras pessoas do meu negócio, né? Grandes negócios hoje que a gente utiliza no nosso smartphone, né? Startups que moldaram o nosso dia a dia, deixaram um legado. A gente mudou comportamento positivamente, né? Muitas vezes por aplicação de negócios como esse que eu falei, né? A própria Matraquinha deixa um legado na vida das pessoas e várias outras que a gente poderia falar aqui, mas qual é o legado que o nosso negócio pode deixar, né, para as outras pessoas, para os times, para as pessoas que estão sendo do outro lado, né, fora da parede, fora das 4 paredes ali, da nossa zona de conforto, tem vidas sendo transformadas, né? Acho que essa transformação de vidas talvez é a terapia que a gente tem que fazer para o negócio, né? É verdade, e o que você descreveu é muito o que se faz na orientação profissional, por exemplo, dentro da área clínica, né? Então, muitas vezes o jovem, ele chega muitas vezes nessa busca, né? Hoje a gente tem um mercado que oferece uma infinidade de opções, né, de desempenho de profissões, por exemplo, né? E se pensa muito ainda em profissões, olha que interessante, pouca inovação, né? É pouco se vê falar, você é empreendedor, embora essa galera nova que está chegando, a geração nova, a geração Z tem falado muito em empreender e crescer rápido, né? Mas muito ainda na orientação você fala sobre as profissões, e que são inúmeras, né? Mas nesse processo é um processo de busca, de encontrar um porquê, um propósito, né? O propósito inicial para você entender a escolha que está sendo feita naquele momento. Não que isso vai ser para a vida toda, né? Eu acho que isso hoje não existe mais essa questão de iniciar uma profissão e às vezes seguir para ela pro resto da vida. Mas você tem um propósito inicial, um caminho, né? A ser seguido. Isso acontece muito na orientação profissional. Achei legal você falar essa questão de ser terapeuta da própria empresa, porque ela vai criando uma consciência mesmo, Com né? certeza. Uma consciência coletiva, ela vai criando um corpo, uma individualidade, né? Uma personalidade. E realmente o gestor está ali para poder trabalhar ela e desenvolver da melhor forma possível. Exatamente. Né? E as empresas elas vão ficando mecânicas, né? Mecanicistas ao longo do tempo. Isso. Muito mais orientada a processos, procedimentos, coisas muito mais burocráticas, né? E técnicas, e a gente acaba deixando de lado essa essência, né? Inicial. Então acho que é o contraponto que a gente trouxe, né? No começo da conversa aqui. O quanto que estamos investindo, nos preocupando com o lado técnico, né? Que é necessário, né? Que a gente precisa desenvolver competências, né? Desenvolver esse aspecto técnico do nosso time, mas o quanto que estamos investindo também, né? No desenvolvimento comportamental, na saúde mental, na inteligência, né? Não só técnica, mas principalmente emocional das equipes, colocando na prática esses dois lados, né? O técnico talvez seja mais fácil, né? A gente ir lá buscar um curso, aprender uma nova técnica, né? Habilidade. Tem até um prazo específico, né? 3 anos, 1 ano, né? Exatamente. Exatamente. Agora as habilidades emocionais variam, né? Ela é muito mais personalizada, né? Com certeza. É muito de cada um. E falando nesses aspectos emocionais e tal, estar envolvido com um propósito, um significado, vai ajudar muito também no bem-estar desse empreendedor, das pessoas que vão estar junto no projeto, né? Porque não tem conflito, vai estar alinhado, né? E isso é muito importante mesmo, né? Com certeza. E muda, né, William, a visão que a gente tinha há gerações atrás, né, que a visão de carreira, de você viver 20 anos dentro de um negócio, dentro de uma empresa, para essa geração que você falou agora, que ela é muito mais dinâmica, né, muito mais flexível, né, que se adapta muito mais a cenários e que muda, e que tudo bem, né, você mudar os objetivos, você mudar o foco, né, da sua carreira de tempos em tempos, desde que isso esteja congruente com o seu propósito, né, que esteja alinhado com aquilo que você quer da carreira. E para a construção de negócios inovadores não é diferente, né? A gente, essa é uma provocação, né, que eu falei que sempre faço com esses empreendedores, de fazer a pergunta do porquê eu estou entrando nisso, né? Porque eu estou colocando 8, 10, às vezes 12, às vezes 14 horas do meu dia, quando é necessário, né, para novos empreendedores, colocar a carga, esforço, energia na vida, da vida dele naquele negócio, né? O quanto que isso vai ser sustentável no médio e longo prazo, daqui 2, 5, 10 anos que esse empreendedor vai viver aquele negócio, né? Para não ficar esse relacionamento tóxico, né, entre o empreendedor e o negócio, né, e vira um conflito, afeta a saúde mental, e aí a gente já sabe o final da história, né? É verdade.
Muito bom. Eu acho que é importante sempre estar atento a isso e mapear, né? Para os gestores que estão aí na área da saúde, tudo, sempre fazer esse mapeamento, sempre acompanhar. A escuta nesse momento é importante para entender o clima da equipe e as necessidades que elas estão ali envolvidas, né? Hoje existe, principalmente na nossa geração do Millennials, né, essa necessidade também de expressar o que sente. Então, muitas vezes eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, muitas vezes porque eu não consigo fazer esse alinhamento de ideia, de propósito. Então, proporcionar ambientes de escuta, de fala, de integração, pode ajudar muito nesse processo, porque eu consigo pôr para fora aqueles conflitos internos, as dúvidas, os preconceitos, né, as minhas ideias, e eu alinho com o meu grupo. Isso cria um sentimento de propósito muito maior. Então, abrir espaços para conversa, para diálogo, muitas vezes até para lavar roupa suja mesmo. Também. Pode proporcionar realmente uma ajuda para que esse grupo se integre mais, para que eu possa mostrar para o outro a minha vulnerabilidade. Muitas vezes tem disso, né? Então eu não mostro pro outro a minha vulnerabilidade, mas aí o outro também não se compadece, não tem compaixão. Então, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, o outro se tem compaixão, ele está mais disponível para ajuda e para colaboração. E isso com um grupo como um todo. Então isso é um fator muito interessante, né, que a gente precisa ficar atento e proporcionar para as empresas, para os espaços, para que a gente possa fazer prevenção e promoção de saúde mental também. Né? E as pessoas querem cada vez mais fazer parte de causas, né, fazer parte de coisas grandes, amplas, né, e na visão do negócio é necessário ser cada vez mais participativo, cada vez mais colaborativo, né? E todos nós somos seres pensantes, né? Não é porque eu sou o dono, o criador, o fundador do negócio que eu tenho todas as respostas, né? Vou sempre dar o norte da minha empresa, a gente tem possibilidade de fazer isso de forma sempre colaborativa. Olha que legal isso que você falou, né? Não centraliza, não sempre dou o rumo, né? Eu sempre ouço a minha equipe para trazer junto comigo esse norte, né? E todo mundo estando alinhado, que muitas vezes é o mesmo propósito, né? Quando a gente abre o diálogo, a gente vê que na verdade o propósito, a ideia de todos é a mesma, isso fica muito mais forte, né? E caminha para um progresso muito mais rápido. Nossa, muito legal, William. Poderia ficar aqui o dia todo a gente conversando sobre isso, acho que daria mais uns 3 podcasts aí pra gente continuar essa conversa aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui está acabando. Queria que você deixasse aí a sua percepção final, suas dicas finais para quem está aqui, né, ouvindo a gente, gestores, líderes, empreendedores de saúde. Como começar, talvez? Muito bom. Bom, eu queria puxando um pouco mais para a minha área clínica, né? Aproveitar e realmente trazer, né, esse estímulo, né? Atenção ao cuidado da saúde mental, né? Observe se na tua rotina indicadores estão aparecendo, né? Então, muitas vezes, sinais importantes como o sono, né? Ter uma boa noite de sono, uma boa alimentação, atividade física, tudo isso vai contribuir também para a inteligência emocional, né? A gente está com a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, né? Vai ajudar muito no nosso equilíbrio emocional e, consequentemente, nas nossas ações, nas tomadas de decisão, na nossa inteligência ali no processo. Então, estejam atentos, eu digo, né? A esses sinais, né? Evitem exageros, né? Muitas vezes, se for fazer jornadas excessivas, se dedicar a alguns projetos, tenham sempre momentos também de pausa, simplesmente para não fazer nada, às vezes, para não se engajar muito e, às vezes, afetar realmente a sua saúde. A gente fala muito da questão do burnout, por exemplo, né? Então, realmente dosar, né? Muitas vezes a gente se vicia, né, no nosso trabalho. O nosso trabalho traz prazer também, né, com as conquistas, com os nossos resultados, e às vezes a gente se pega muito tempo trabalhando. Então, realmente dosar e ter esse equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal. Acho que fazer essa reflexão e para ver se esse alinhamento está correto pode ajudar bastante. Procurar ajuda se for preciso, né? Eu acho que seria o recado que eu deixaria, né? A gente começar aí, para quem está começando os negócios, para quem está com a sua equipe, né? Possa começar de maneira mais ampla, né? E vai com certeza prevenir muita coisa lá na frente, vai ter muitas conquistas pela frente. Esse seria o meu recado final. Excelente, aí. William. Muito obrigado aí pela sua participação, por estar aqui com a gente. Foi um prazer bater esse papo. Aprendi muito aqui com você. Tenho certeza que vai contribuir muito para quem nos ouve aqui, gestores, líderes, empreendedores. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Para quem nos ouve, só lembrar de se inscrever aqui no podcast, nas redes sociais do Arena. Tem muito conteúdo, muitas boas práticas, muitos empreendedores que estão transformando a saúde pública do Brasil aqui com a gente, e você pode ser um deles. Então nos vemos no próximo episódio.